Meu forno é no mínimo 200 graus. Devo deixar aberto? Essa pergunta é uma pergunta tão boa. Quando nós queremos falar de um suspirinho que você queira uma estética perfeita, por exemplo, sem rachaduras, que não mude a cor. Deixa eu pegar aqui um suspiro para eu mostrar para vocês. Olha que cores lindas. Olha o brilho desse suspiro, gente. O azul, ó. Olha só, se mancha os dedos, o que dirá a língua? Ele mancha mesmo, ó. É natural acontecer, por isso sempre avise aos clientes. Olha o brilho desses suspiros. O pink, vocês estão conseguindo captar o brilho? Olha isso, gente. O azul com corante lipossolúvel, o verde com corante lipossolúvel, todos perfeitinhos. O outro verde com corante hidrossolúvel. Então, se você quer um suspiro com a estética assim perfeitinha, com esse brilho, ele mantendo a cor, ele não rachando, estando ó, exatamente como eu coloquei no forno, você precisa atingir uma temperatura de 80 graus. Mas, Pri, como que eu vou atingir uma temperatura de 80 graus se o meu forno parte de 200 graus? Como que eu vou fazer isso? Quanto mais você abrir a porta do forno, mais a temperatura cai. Quanto mais você fechar a porta do forno, mais a temperatura sobe. O que é que acontece? Muitas receitas que a gente encontra aí pela internet, as pessoas dizem assim, coloca só a colher de pau na porta. Não é bem assim. Não é só colocar a colher de pau na porta que você vai garantir um suspiro perfeito. Você precisa garantir a temperatura de 80 graus. E para garantir essa temperatura de 80 graus, você vai ter que abrir a porta até chegar a essa temperatura. Mas como é que você vai saber que está nessa temperatura? Você vai garantir a temperatura do forno. Você pode utilizar um termômetro para forno. Esse termômetro, ele não é caro, ele varia de 16 a 30 reais. Super vale a pena ter um termômetro desse. Você vai pendurar na grade do forno. Olha só. Aí, depois que você pendurar na grade do forno, você vai acender o fogo do seu forno ou ligar, se for um forno elétrico. Por quê? Porque não é garantido, mesmo que tenha aquelas temperaturas no forno elétrico, não é garantido que estará realmente a 80 graus. Ou seja, independente de ser um fogão convencional, independente de ser um forno elétrico, pode ser que você precise desse termômetro. Você vai pendurar na grade do forno e vai esperar ele pré-aquecer durante uns 15 minutos. Esperou pré-aquecer durante uns 15 minutos, você vai verificar qual é a temperatura que está dando aqui na parte interna do termômetro. Por que na parte interna? Porque na parte externa, se você estiver no Brasil, você não vai usar, porque a marcação é em Fahrenheit. A parte interna, a marcação é em Celsius. E aqui no Brasil, a gente usa Celsius. A maioria dos fornos, a não ser quando alguém vem de fora e traz um forno que é marcação em Fahrenheit, aí você usa a parte de trás. Então, você vai abrir a porta do forno e vai esperar a temperatura cair e estabilizar em 80 graus. Quando essa temperatura estabilizar em 80 graus, você vai saber qual é a altura da porta do forno. Se você estiver fora do Brasil, como tem muitos alunos que estão fora do Brasil, 80 graus Celsius é a mesma coisa que 176 graus Fahrenheit. Ou seja, se o seu forno, a marcação for em Fahrenheit, você vai marcar 176 graus. Se o seu forno, a marcação for em Celsius, vai marcar 80 graus, para que você tenha um suspiro nessas condições que eu expliquei anteriormente. Ele perfeito esteticamente, sem rachaduras, sem modificar a cor quando ele vai ao forno. Pri, então quer dizer que eu só posso fazer suspiro se eu tiver um termômetro desses? Não. Você vai fazer suspiros o quanto antes. Mas, Pri, se eu não sei qual é a temperatura, aí é que vem
uma dica muito legal. Antes de você ter o termômetro, você já pode fazer suspiros e fazer uma receita teste para que você descubra a temperatura do seu forno. Olha que legal. Porque como que vai funcionar essa receita teste? O próprio suspiro vai ser o seu termômetro. Como assim, Pri? Você vai colocar o suspiro no forno, vai pré-aquecer uns 15 minutos e vai abrir um pouquinho a porta do forno. Vai observar. Se por acaso ele rachar, ficar dourado, você vai saber que a temperatura está mais do que 80. Com isso, você vai saber que precisa abrir um pouco mais a porta do forno. Mas se por acaso ele rachar e ficar meio amarelado, com aspecto de clara antes de estar batida, aquele amarelado da clara, ficar opaco, sem brilho, ficar com uns poros aparentes e rachado, você vai saber que a temperatura está abaixo de 80 graus. Então, você vai fechar um pouco mais a porta. Se por acaso o seu suspiro sair perfeito, você vai pegar uma caneta e vai marcar a altura da porta que você abriu dessa vez, que ficou perfeito. Assim você vai abrir a porta todas as vezes nessa altura. Olha só que pulo do gato legal para que vocês possam começar a fazer suspiros ontem. Gostaram?